Daí a gente voltou para São Paulo depois, cheguei aqui em São Paulo, falei com a neuro que tinha tido um outro episódio de AVC em Fortaleza e trouxe os resultados dos exames e adivinha só, nada. Não constava nada, pessoal, não constava nada. Aí passou um tempo, voltei a trabalhar, minhas férias foram essas, né? Mas eu não tenho que reclamar assim, porque Deus me mostrou muito cuidado dele e eu passei, por mais que eu estivesse meio que sofrendo de dor, de tensão e tudo mais, foram férias assim que eu conheci lugares extraordinários, pessoas maravilhosas, mesmo que com dor, foi muito bom. Daí a gente voltou para São Paulo, eu fui na neuro, falei para ela que tinha tido de novo a coisa, ela disse que não estava conseguindo encontrar nada e me mandou aumentar a dose de AS, não pode deixar de tomar os AS. Voltei eu para minha rotina trabalhista. E aí tudo voltou. E tome eu conta do mundo, sem comer, sem tomar remédio, sem não sei o que, não sei o que. Quando foi, agora em 2025, 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, 2 anos, adivinha, tive outro episódio de AVC. E esse foi com uma trombose venosa cerebral, que é o que tá nos trem, né, nos papéis. Fui eu, pessoal, de novo com a dormência. Eu tava aqui em casa sozinha, começou a adormecer minha perna. Fui eu pra rua, eu já ciente de como acontece, né, a sequência das coisas, fui pra rua pedir ajuda o mais rápido possível. Porque o próximo passo da dormência no corpo era a perca da fala. Daí fui pedir socorro, encontrei um rapaz. Aqui a rua da minha casa, ela é deserta, não passa uma alma penada. Esse rapaz estava vindo, porque tem muito sítio e tal. Esse rapaz estava vindo numa festa com amigos, logo cedo, num sábado. Daí eu tava na rua com a minha pasta, porque ela virou a minha amiga, assim, não me desgrudo dela por nada no mundo. E aí tava eu com a minha pasta de exames, esse rapaz passou, eu dei sinal pra ele com a mão no carro, ele ficou até bem desconfiado, eu falei, moço, me ajuda. Ele falou, o que eu posso fazer por você? Eu falei, por favor, pede uma ambulância. E daí ele falou assim, tá bom. Aí esse rapaz pediu ambulância pra mim. E aí eu sentei assim no canto da rua, ele falou, moça, tá tudo bem? Eu falei, não, moço, não tá tudo bem, eu provavelmente estou tendo um outro AVC. Daí ele falou assim, então eu vou ficar aqui com você esperando a ambulância chegar. Daí eu disse, tá bom. Daí eu fiquei sentada assim numa calçada e ele ficou dentro do carro esperando a ambulância chegar. Depois de uns 40 minutos, passou o porteiro aqui do condomínio. Daí eu chamei seu Carlos. Aí seu Carlos falou assim, Dai, o que você tá fazendo nessa hora? Aí seu Carlos me levou pra portaria do condomínio e falou pro rapaz que ele podia ir embora, que seu Carlos ia ficar comigo, me acompanhando. Daí a ambulância demorou, e eu fui piorando. Passou um rapaz conhecido do seu Carlos já tinha ligado pra um monte de gente pra pedir ajuda, ninguém conseguia ajudar. Daí passou um outro rapaz conhecido do seu Carlos e o seu Carlos pediu pra esse rapaz me levar num AMA que tem aqui perto de onde a gente mora. O rapaz me levou lá no AMA, eu ainda tava falando, o corpo já tinha desistido. Mas eu ainda falava, esse homem me ajudou a entrar no AMA, eu entrei. Na hora de aferir meus sinais vitais, não constava nada, gente. Então o médico lá, sem paciência nenhuma com gente louca, e eu provavelmente devia estar ficando louco, porque meus sinais vitais estavam normais, falou pra mim que eu não tinha nada. Ele falou, você não tem nada, moça, não tá dando nada dos seus sinais vitais. Daí eu fiquei nervosa e fui sair do AMA. Daí a moça que da recepção do AMA falou assim, moça, você precisa de ajuda? Eu falei, moça, eu estou perdendo o movimento do meu corpo. Eu tenho certeza que eu estou tendo AVC, porque essa é a terceira vez, só que o médico aqui disse que meus sinais vitais estão normais e eu não estou tendo nada. E eu preciso chegar na minha casa, eu preciso de ajuda. E essa moça ficou rodando de um lado pro outro, E não falava nada, eu fiquei lá sentada. Me deu uns 5 minutos, levantei. Tinha uma mulher do lado de fora do AMA mexendo no celular. Eu falei pra ela, moça, a senhora pode me fazer um favor? Ela fala, o que você precisa? Eu falei, eu preciso pedir um Uber pra casa da minha mãe. Põe que vai pagar em dinheiro, que chegar lá eu pago. Eu achando na minha cabeça que quando eu chegasse na casa da minha mãe, eu ia tá falando ainda. Só que a mulher pediu Uber pra mim pela glória divina. Ela pediu Uber, eu entrei no Uber e fui embora. Quando eu cheguei lá na rua da casa da minha mãe, eu já não falava mais nada. Daí o rapaz do Uber falava, moça, aqui no meu aplicativo tá mostrando que você mora aqui. E ele falava, onde é que você mora? E eu ficava, gente, eu não reagia, meu corpo todo morto, assim, dormente. E a minha boca não abria, eu ficava só assim pro homem. E esse homem, moça, é aqui que você mora? É aqui? Aonde que você mora? E eu assim, gente, foi surreal. Eu fiz xixi no carro do moço do Uber. No final, não paguei a corrida. Então, tanto o moço do Uber quanto a moça que pediu Uber pra mim devem estar com raiva por não saber o que aconteceu. Daí, o homem parou no final da rua lá, porque ele tinha aceitado uma outra corrida, mas ele não conseguia me liberar, porque eu não falava onde era a minha casa. E daí esse moço aceitou uma outra corrida. Ele falou, moça, eu não vou ter o que fazer. Ou eu vou deixar a senhora aqui, onde a gente tá agora, que era na rua da casa da minha mãe, mas bem lá embaixo. Ou eu vou deixar você aqui agora, nesse lugar onde a gente tá. Ou eu vou ter que te levar de volta pra onde eu te peguei. Eu falei, puta merda. Falei, não, pensei, puta merda, se eu voltar pra lá, como que eu venho pra cá de volta? Daí, pela glória divina, passou um amigo do meu marido do bar. Um amigo dele do bar passou e me viu dentro do carro com a cara de assustada. Daí ele abriu o carro
Ele abriu o carro e falou assim, nega, tá tudo bem, você precisa de ajuda? E eu balançava a cabeça, assim. Aí o rapaz do Uber falou, olha, eu acho que ela não tá bem, ela tá passando mal e eu não sei onde ela mora. Aí o Sérgio me pegou de dentro do carro e falou assim, pode deixar que eu levo ela embora. Daí quando eu tava fora do carro, tinha a mãe de uma amiga, assim, no prédio da frente, ali da rua da casa da minha mãe, que me viu também assustada. E ela falou, precisa de ajuda? Eu só balançava a cabeça. Daí a Simone também desceu pra me ajudar. Então os dois juntos foram me levar na casa da minha mãe, só que nenhum nem outro sabia onde a minha mãe morava, só sabia a rua, mas não sabia onde era. Daí veio um outro amigo do meu marido, Silvio, que sabia onde eu morava, e ele falou assim, eu sei onde ela mora, e foi me levar. Quando eu cheguei em casa, que a minha irmã me viu, ela falou assim, puta merda, mãe, tá igual lá no Ceará. E aí corre pra lá, corre pra cá e vem me dar banho, porque eu tava toda mijada. Aí veio me dar banho, correu, pegou meus documentos, que eu tava com a pasta, gente, eu soltava tudo, menos a chave da minha casa e a pasta. Daí me enfiaram, me deram banho lá, me enfiaram num Uber, me levaram pro AMA, daqui em São Paulo, outro AMA. Fui lá no AMA e aí eu já não falava nada, não mexia nada, e fazendo xixi na roupa o tempo inteiro. Daí a médica falou assim, ela vai ter que internar, me mandaram pro Hospital Campo Limpo. Fui eu pro Hospital Campo Limpo. Cheguei lá no Hospital Campo Limpo, fui internada assim, no susto. Fui internada, aí começou aquela porrada de exame, tira sangue, põe sangue, tira sangue, põe sangue. E ninguém e faz exame e nada, e ninguém descobre, pela honra e glória divina. Teve um médico, seu Juan, cardiologista, que estava passando pelo hospital para pegar casos para estudar e se interessou no meu caso. Seu Juan pegou meu caso e abraçou junto com uma equipe de médicos para tentar entender o que eu tinha. E eles descobriram que eu tenho uma doença, que o meu corpo ele é bom em fabricar coágulos. Então, meu sangue estava mega grosso, surreal de grosso. E o meu corpo, ele fabrica coágulos. Então, eu tinha que estar tomando como é que fala? Anticoagulante mais forte. Eu estava tendo AVCs, porque meu corpo estava fabricando coágulo o tempo inteiro. E a veinha e os trombozinhos que o corpo fabricava, eles iam, passeavam o corpo inteiro e paravam no cérebro. Gente, eu não sei, não entendo sobre isso e ninguém conseguiu me explicar naquele hospital. Como eu tive AVC 3 vezes no mesmo lugar. Foram 3 AVCs da mesma forma, de perder movimento, perder fala, coordenação motor. Tanto é que eu tenho uma cirurgia no meu joelho esquerdo por conta de uma queda. Desse episódio eu caí e lesionei meus tendões do joelho esquerdo. E aí eu tenho uma cirurgia por conta disso. E ninguém consegue explicar como eu tive 3 AVCs no mesmo, tipo assim, 3 tromboses no mesmo lugar. Como que esse trombo andou e parou sempre no mesmo lugar. E foram AVCs, gente, que não me deixaram nenhuma sequela, não ser momentânea. Tipo, porque assim que eu saía do episódio, em nome de Jesus, eu não voltei isso mais. Eu saía do episódio e ficava com esquecimentos, entendeu? Então, algumas coisas eu ainda não lembro dos momentos, né, dos AVCs, mas de resto, assim, eu lembro bastante coisa. E eu não tenho mais dores de cabeça, eu não tenho mais... Mas eu vim falar pra vocês meu testemunho porque me prova de que eu não sou ninguém sem Jesus. Não sou ninguém. No momento em que eu tive esse AVC, eu tava cheia de planos, gente. Eu tava, assim, achando que eu era a rainha da cocada preta. Eu tava cheia de planos. Então, amanhã eu vou trabalhar. Eu tava, no momento, fazendo faculdade, buscando gravidez. Isso que 1 mês antes de me dar o AVC, eu tinha acabado de perder o meu segundo bebê. Por conta desse sangue grosso, eu não tava conseguindo. Então, eu perdi, dentro desse período de 2021 até agora, até 2025, eu perdi 2 crianças e tive 3 AVCs. Nesse último, eu fiquei internada durante 35 dias, né? E nesse período de internação, nas 2 primeiras semanas, eu fiquei assim, extremamente tensa, surreal de tensa, porque era época de rematrícula de escola de menino. Tinha que entrar no INSS, tinha que mandar documentação, porque eu faço processo de bolsa de estudos, né? Com meu filho, pra ver se aceita. Então, assim, gente, foi um período, assim, surreal. Mas que depois que passou as 2 semanas, Deus veio pra mim e falou, minha irmã, te coloque no seu lugar. Me dê o controle da sua vida, porque não é o que você quer, é o que eu quero. E Deus me parou, gente, de uma forma que hoje eu passo a vida aqui, ó. Bob Good. Tô tensa com alguma coisa tá me tirando sono, Gente, é Bob Good e oração. Bob Good e oração o tempo inteiro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu internei só a capa do quiabo. Eu estava extremamente magra, chupada. Eu tava assim, zoada mesmo. A minha autoestima tava lá embaixo. Mas eu saí daquele hospital como se eu tivesse tido um encontro, assim, cara a cara, eu e Cristo, assim, nós dois, eu e ele, eu.
como se eu tivesse tido um encontro. Eu saí do hospital com uma aura tão boa para abraçar o mundo, apesar de muita gente aqui fora tá esperando me ver assim, inválida, sem fala, com alguma coisa, porque realmente a coisa foi bem pesada. Tanto é que meu marido também estava bem tenso. Porque pra ele, a gente é novo, a gente tem 6 anos junto. Então, aí eu do nada pareço. Eu sei que é difícil, tem muita gente que fica, que abraça a ideia de manter um relacionamento, mas nem todo mundo. Não é todo mundo. Então, eu sei de mim, mas eu não sei dele. E ele também não sabe de mim. Se ele viesse algum dia ficar enfermo, alguma coisa, ele não sabe qual seria a minha atitude. Então, gente, Deus veio pra mim assim surreal. E no momento que eu perguntei o porquê, por que eu estava passando por determinada situação, por que Deus tinha me abandonado, porque sim, porque eu questionei no primeiro filho que eu perdi, questionei no segundo, questionei quando internei. Eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não sou uma pessoa ruim, meu coração não é ruim, não sou uma pessoa rancorosa, não tenho mágoa com ninguém, perdoo muito fácil, por que eu tinha que passar por tal coisa? E Deus me disse, tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Deus me deu essa passagem, ela está em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Durante este período de internação, estes 35 dias, eu tive a oportunidade de cuidar de um vô, né, que também faleceu no mesmo corredor que eu estava, glória a Deus que ele foi para lá, porque aí eu fiquei com ele, a gente orava, a gente fazia culto, a gente louvava, a gente brincava, e ele era muito forte, e ele me, tipo assim, eu tenho a morte do vô Luiz como um milagre, assim, dos melhores, porque ele sempre foi muito devoto a Deus também, desculpa, gente, ele foi muito devoto a Deus, e o vô Luiz, ele faleceu orando, a gente estava um do lado do outro, na maca, e eu não podia ficar no quarto, né? Porque eu também era paciente, mas eu teimava, às vezes, arrumava bastante confusão. E o Luiz segurou a minha mão e falou assim, filha, onde tem um ou mais dos meus, Jesus disse que ali ele está. E ele não tinha muita força para falar. Então ele resmungava na oração e falava assim, amém? E eu falava, amém, vou. E ele foi orando, até que ele parou de respirar. Daí eu pedi pro meu pai vir para passar a noite com ele, né? O pai disse que quando chegou, cumprimentou ele. Mas daí a gente não sabe, porque ele ficava orando o tempo inteiro. Então todo mundo ficou bem sentido com a morte do vô Luiz lá no hospital. Também tive a oportunidade de conhecer a vozinha, chamava ela de Maria José, mas que eu acho que o nome dela era era Maria Albertina. Também era o nome da avó, eu não lembro, gente. Eu não lembro o nome da avó, mas eu ainda tenho contato da filha dela. Eu tive a oportunidade também de conhecer a vozinha, mas não lembro o nome da avó. É isso que eu falo, ainda tem uns negocinhos, sabe, que desliga, né? Mas é bem pouco, glória a Deus. Daí eu não lembro o nome da vozinha. Peraí. Não lembro mesmo. Daí eu conheci essa vozinha, ela era pastora também, tinha os cotovelos e os joelhos marcados de tanta oração. A filha dela, que eu fiz amizade, disse que ela orava bastante por todo mundo, então eu conheci Maria José. Não era Maria José. Maria Antônia? Não lembro, gente, mas era Maria. O primeiro nome era Maria. Eu lembro que eu apelidei ela de Maria José e ela não gostava. Como ela não falava, ela rangia assim a testa quando ela tava brava. Daí eu conheci essa vozinha também, conheci a vozinha Inatividade. Ai, gente, como a gente fez bullying com essa vozinha no hospital. Dona Inatividade, eu também fiz amizade com a neta dela lá no hospital. Também era uma vozinha bem apegada com Deus. E, infelizmente, eu perdi 3 vozinhas, né? Durante esses 35 dias de internação. Perdi o meu vô Luiz e perdi mais 2 vozinhas. Mas eu tive a felicidade de ver a recuperação de uma outra moça de 50 e alguns anos, chamada Vera. Dona Vera, também fiz amizade com a Dona Vera. Apresentei uns Bob Goods pra Dona Vera, porque eu adotei os Bob Goods lá, né, pra passar o tempo. Um amigo muito querido de infância me levou. Falou, nega, eu vou te trazer umas coisas pra você passar o tempo, você distrair. E eu adotei, gente. Peguei pra mim os Bob Goods. Já comprei inúmeros Bob Goods. E aí a Dona Vera nunca tinha pego uma caneta, num lápis. Eu perguntei se ela gostava de pintar, ela era meio ranzinza assim. Aí ela falou que queria pintar e eu dei os Bob Goods pra Dona Vera pintar. E vou guardar, assim, com todo carinho, os Bob Goods que a Dona Vera pintou, porque eles fazem parte de uma fase difícil da minha vida, mas uma fase de cura, de milagre, de esperança, de renovação. E, assim, eu me apeguei com Deus, que eu não me largo mais, não.
Esse é o meu testemunho, pessoal, para vocês. E levem essa palavra no coração para as pessoas que estão sofrendo com dificuldade. Hoje em dia está muito difícil viver. Então, leve essa palavra para vocês, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Há tempo para tudo neste mundo. Tudo tem seu tempo e tudo tem sua ocasião. Então, se apegue na mão de Deus, pessoal, e vamos viver a vida da melhor maneira possível, cientes de que a gente não é dono de nada. Então, ao acordar, peça para Deus ser o diretor da sua vida, conduzir o seu dia, te dar sabedoria, saúde, principalmente, porque sem saúde a gente não é ninguém. Então, esse é meu testemunho para os meus amigos que ainda estão sempre perguntam, nossa, mulher, você internou e tudo mais, a gente não sabia. Então, esse é meu testemunho para vocês, pessoal. Obrigada, viu? Ótima semana pra gente. Restinho, né, de semana, que hoje é quinta-feira.